Deu na Gazeta do Povo e na Revista Oeste. Após ter os perfis nas redes sociais suspensos, o jornalista e colunista da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, esse que vos fala, também teve as suas contas bancárias bloqueadas e o passaporte cancelado por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito das fake news. As informações foram confirmadas pela defesa de Constantino, porém, o próprio jornalista achou melhor não comentar o caso, devido ao inquérito estar em sigilo. Além de Constantino, o empresário e jornalista Paulo Figueiredo também teve suas contas bancárias no Brasil bloqueadas e o seu passaporte cancelado. Os advogados dos envolvidos creem que os jornalistas estão incluídos tanto no inquérito das fake news como no das milícias digitais e reclamam da falta de acesso aos autos integralmente. Sobre as decisões de Moraes, o STF informa que não tem acesso às decisões dos inquéritos que tramitam em sigilo. E por isso mesmo, o meu advogado recomendou que eu não comentasse detalhes desse inquérito, até porque nem ele tem acesso aos detalhes. Mas vamos supor que seja exatamente isso, que as minhas contas bancárias tenham sido congeladas no Brasil e o meu passaporte cancelado, até porque tanto a Gazeta do Povo como a Revista Oeste são veículos sérios de jornalismo. Como explicar esse meu caso aos americanos? Eis a questão. Eu preciso aqui da ajuda dos universitários, de alguém que não entenda tanto de leis no Brasil. Como é que eu vou explicar nos Estados Unidos o que eu estou sofrendo no Brasil se aqui existe a primeira emenda que rejeita esse bizarro conceito de crime de opinião criado por Alexandre de Moraes? Como eu digo que eu sou alvo de um inquérito sigiloso do STF, sem qualquer provocação do Ministério Público, basicamente por tweets inocentes como elogio às Forças Armadas ou criticando o STF, se a Suprema Corte americana jamais poderia fazer algo parecido? Eis a triste verdade, gente. Trata-se de uma missão impossível. Explicar como um jornalista, pago para emitir as suas opiniões, pode ser tratado como um criminoso perigoso, um terrorista, pelo governo só por emitir suas opiniões. Terroristas do MST e do MTST são tratados como manifestantes legítimos, mesmo quando agem com violência. Eu, que nunca matei uma mosca, sou tratado como um bandido perigoso. Como é que pode isso? Claro, quando lembramos que todos os valores estão subvertidos e invertidos no Brasil, fica mais fácil compreender. O ladrão voltou à cena do crime. Não é que o crime compense no Brasil. Ele está no poder. O buraco é muito mais embaixo. Logo, as pessoas honestas são tratadas como marginais e os marginais como cidadãos de primeira classe. A partir de agora, inclusive, quem for pego com arma na rua e não for ladrão, vai acabar preso, hein? Para o gringo médio, isso é impensável. Ele não vai acreditar em mim. Não vai. Eu já tentei conversar com alguns, com jornalistas americanos, com advogados, e eles quase sempre debocham de mim. Não, isso não é possível, para. Mas foi possível, aconteceu. E eu não sou a única vítima. Quando era Alan dos Santos ou Daniel Silveira, este com imunidade parlamentar, muita gente virou as costas, pois eram radicais demais, provocaram. Mas eu, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo, quem será o próximo? E onde isso vai parar? Dica: olhe para a Venezuela. E aqui vai o meu resumo dessa ópera bufa. Para tentar explicar o Brasil de hoje para os americanos, eu preciso constatar uma obviedade ululante para nós brasileiros atentos e decentes. Nosso país já vive sob uma ditadura. Quando eu menciono que estou banido das redes sociais por uma canetada, sem qualquer condenação, transparência, eles duvidam. Aí eu menciono Cuba, China, Venezuela, Nicarágua, e eles compreendem. O Brasil é como esses países agora. É preciso uma VPN para acompanhar a opinião dos jornalistas independentes. Se você não quiser ficar, claro, só na mão de militantes petistas, que ocupam a maioria das redações, como Verinha, Reinaldo Azevedo, Miriam Leitão e tantos outros. O pior é que tem muita gente em silêncio ainda, achando que a sanha autoritária
ficará restrita aos bolsonaristas, tadinhos. Nunca leram nada sobre tiranias. Falta-lhes bagagem cultural, conhecimento histórico. Alimentam um monstro que não poupará vítimas, pois o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Se o ministro, em sigilo, de forma monocrática, com um inquérito ilegal, pode banir das praças públicas da era moderna jornalistas, congelar suas contas bancárias, cancelar seus passaportes, tudo isso, sem qualquer processo legal ou transparente, sem uma condenação, então esse sujeito é um imperador absolutista do país. Parabéns a todos os envolvidos. Quem quiser continuar me acompanhando, porque está dificultando meu acesso ao meu público e também a minha sobrevivência financeira, quem quiser continuar me acompanhando e colaborar com o meu trabalho, eu criei uma comunidade no Locals. No Locals, procura lá, tudo consta no locals, locals.com, porque é a única forma de continuar, pelo visto, me ajudando, me financiando naquilo que eu faço e tendo acesso ao material que eu produzo. Isso não pode acabar bem, e isso não vai ficar assim.